Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como dizem em Oséias: chamarei de meu povo a que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir esta lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Amém. Que Deus é soberano e você, na verdade, não é quem você acha que você é, porque o homem ele é orgulhoso e o homem muitas vezes se acha no lugar de Deus e acha que Deus tem a obrigação de fazer coisas, de dar respostas, de fazer as coisas do jeito que ele acha que deve ser feito. De Deus, que Israel fosse uma nação missionária e pregasse a palavra, mas Israel pegou para si próprio: eu sou o povo de Deus. É como a igreja se trancar dentro de quatro paredes e falar: e o resto, o mundo que se exploda, eu sou salvo. Israel tomou a atitude de não querer sair da sua zona de conforto. E Paulo está dizendo aqui: olha, na verdade nem todos aqueles que eram filhos na carne de Abraão eram filhos da promessa. Deus não deixou de cumprir a sua palavra para aquele que realmente o ama, porque Deus sempre deixou um remanescente. Deus sempre, no meio da multidão, Deus sempre teve um povo dentro do povo. Deus sempre teve gente que o ama dentro de um conjunto de gente que não ama. É a mesma coisa na igreja. A igreja evangélica hoje ela cresceu tanto, por exemplo, vamos dizer no Brasil, que é um país chamado cristão, mas na verdade não é um país cristão, né? Não é um país cristão. O Brasil não é um país cristão. Tem cristãos no Brasil, mas não é um país cristão. Porque um país cristão, por exemplo, nem discutiria a questão do aborto. Mostra que o Brasil não é um país cristão. Tem cristãos no meio do Brasil. Tem cristãos no meio da cristandade. Esse nome é muito grande, porque a pessoa fala: eu acredito em Cristo, ela acha que ela é cristã. Cristão é aquele que obedece a Cristo, que obedece à palavra de Deus. Então tem coisas que para o cristão não tem conversa, não tem discussão.
É aquilo e ponto. O problema é que nós não somos Deus e nós queremos dar uma de Deus. Nós queremos dar conselhos para Deus. Nós queremos falar o que Deus deve fazer e nós nos esquecemos que entre Deus e nós há um abismo de distância, infinito de distância. Hoje em dia a gente vê os irmãos achando que são maiores do que Deus. Tem muita gente que dá ordens para Deus, acha que Deus é o seu funcionário. Vem para a igreja achando, como eu sempre falo, que está fazendo um favor para Deus. Se Deus não abençoar, eu não venho mais, hein? Não vem mais. Como se ele fosse o chefe da história. Deus não tem nenhuma, zero obrigação de te abençoar. Zero. Ele é Deus, ponto final. Ele manda. É isso. É o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Deus fala lá no livro de Abacuque, eu chamei os caldeus, os babilônios, para invadir a terra. E às vezes até Deus usa pessoas não crentes para disciplinar crentes desviados, crentes rebeldes. O povo lá sofreu. Ô Senhor, tem misericórdia. Os caldeus vieram e bateram neles. Deus falou, eu trouxe os caldeus sobre esta terra. Porque às vezes é melhor você apanhar com uma vara e ir para o céu do que você morrer no teu pecado e na tua idolatria. Deus sabe o que faz. Israel depois daquilo deixou a idolatria. Porque estavam buscando todo tipo de deuses. E os caldeus foram uma vara para colocá-los no caminho que eles deveriam andar. E muitos lá na Babilônia depois se arrependeram e quando voltaram com seus corações dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Agora, Deus levantou a Faraó. Deus levantou a Faraó. Aqui, queridos, muita gente discute sobre predestinação, que Deus predestinou uns para o céu, outros para o inferno, etc, etc, etc. Eu não quero ter discussão teológica. O que eu vejo é o seguinte, é que não está dizendo que Deus queria que Faraó fosse para o inferno, porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus levantou a Faraó, como Deus levanta governantes, como Deus levanta governadores. Muitas vezes, isso não quer dizer que Deus aprove os atos que aquele líder faça. Não quer dizer que Deus aprove os atos, mas Deus levantou a Faraó e a Deus fala qual era o motivo. Qual era o motivo? Olha só, eu levantei para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome fosse anunciado em toda a terra. Este sempre foi o propósito de Deus, que toda a terra conhecesse que Ele é o Senhor e o servisse. E não aqueles deuses lá que eles tinham, aquilo lá não era nada, tem boca mas não falam e não são nada. Agora, o versículo seguinte, muitas pessoas ficam confusas, porque diz assim, logo Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E também endurece a quem Ele quer. Deus endurece arbitrariamente quem Ele quer, porque Ele é Deus, Ele fala o seguinte, olha é o seguinte, eu vou endurecer você, Gilberto. Não, senhor, mas eu não quero ter um coração duro. Não, mas eu decidi e vou endurecer você, ponto final. E você vai fazer tudo errado na sua vida. Deus endurece arbitrariamente as pessoas? Segunda pergunta, o homem tem livre arbítrio? O homem tem a capacidade de escolher ou não? Isso tem a ver com salvação? O fato de endurecer o coração tem a ver com salvação? No texto de Faraó, não. Texto de Faraó, não. Faraó poderia ser salvo. Faraó poderia, através daquelas pragas que vieram sobre o Egito, se render a Deus, como Nabucodonosor fez lá em Daniel. Se você ler o capítulo 4 de Daniel, quando Nabucodonosor era um rei mau, e então ele perdeu a noção, o sentido das coisas, e ficou como um animal no meio da floresta por 7 anos, comendo mato.
e as suas unhas cresceram, que o cabelo cresceu, e 7 anos se passaram, e Daniel havia dito: até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem Ele quer. E naquele dia, 7 anos depois, lá estava o poderoso Nabucodonosor pastando lá no mato. Ele levanta a cabeça, então naquele momento ele reconhece que o Altíssimo tinha domínio. Ele falou: e tornou-me a vir os meus sentidos. E ele fala, olha, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 35, Daniel: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. E Nabucodonosor reconheceu que Deus era Deus e ponto final. Na sua soberania, que Ele faz o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer. Ele decidiu na sua soberania dar ao homem a oportunidade de fazer livres escolhas, ou dar ao homem o livre arbítrio. Porque Deus é soberano, Ele deu a mim e a você a capacidade de decidir o que nós queremos em nossa vida. Ele não quis criar marionetes. Ele poderia fazer isso, ele poderia fazer com que todas as pessoas o amassem, mas ele não quis fazer isso daí. Ele quis dar a você a liberdade de escolher o que você quer na vida, na soberania dele. Por ele ser soberano, ele deu essa liberdade. Então a gente vê na Bíblia que Deus não endurece o coração de alguém arbitrariamente, mas Deus endurece quem quer ser endurecido, ou quem endurece o seu coração. Quem endurece o seu coração. A Bíblia diz assim, olha, lá em Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram no deserto. Deus está dizendo que é que você que endurece o teu coração. Deus simplesmente endurece o coração de quem endurece o seu coração. Deus não é o arbitrário em falar assim: eu vou endurecer o coração. Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó endureceu o seu coração. Porque Faraó decidiu não ouvir o que Moisés falou. Agora, isso não tem a ver com salvação, como eu falei, porque Faraó poderia lá na primeira praga ter aberto o coração, mas não fez. Como é que Deus, eu falei para vocês, como é que é a eleição? Como é que Deus escolhe? Como é que Deus faz? Eu não sei quais são os critérios de Deus, porque eu não sou Deus. Um dia você pergunte para Ele lá. Eu acho que Ele não vai te responder agora. Mas, por que Ele faz? Eu só sei que Deus sabe algumas coisas, eu posso dizer. Só sei que Deus sabe o presente, o passado, o futuro. Eu só sei que Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, porque Ele sabe o amanhã. Ele sabe se você vai morrer longe dEle ou perto dEle. Ele sabe tudo. Ele sabe. Ele poderia fazer as coisas baseado na sua presciência, no seu pré-conhecimento. Ele poderia escolher pessoas baseado no que Ele já sabe que vai acontecer, nas decisões que você vai tomar na sua vida. Ele poderia fazer isso. Ou Deus conhece o coração das pessoas. Como eu falei, Ele escolheu a Davi. A Bíblia diz: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Achou a Davi. Ele acha pessoas. Deus conhece o coração das pessoas. Deus sabe o que você vai fazer. Deus conhece todas as coisas. Então, eu não sei qual é o critério de Deus na eleição, ou eu não sei qual é o critério de Deus em escolher a Jacó e não escolher a Esaú, ou escolher este para determinada obra. Você vai me dizer, por que Deus ainda então reclama? Por que Deus ainda se queixa? Porque Deus fala que a gente é rebelde, então. Já que, pois quem pode resistir à sua vontade? Se Deus faz o que quer, não tem nem do que reclamar. Porque eu não sou responsável pelas minhas escolhas. Porque já que Deus faz o que quer, eu não tenho. Deus resolveu endurecer o meu coração, então eu não tenho culpa disso daí. Mas não é isso que a Bíblia ensina de capa a capa. A Bíblia ensina de capa a capa que o homem é responsável. O homem é responsável. Tem gente que acredita assim, na eleição de uma tal maneira, de que Deus escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E eu não vejo isso em nada na Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos. Jesus morreu por todas as pessoas.
Agora, quem vai para o céu, Deus sabe. É óbvio que Ele sabe. Quem vai para o inferno, Deus sabe. Porque Ele sabe tudo. Sabe tudo. O que Ele não interfere é no meu poder de escolha. Eu posso dizer para você, olha, meu filho, digamos, o seu parente lá não é crente. Você pode orar por ele, Senhor, alcança a vida dele, transforma a vida dele, abençoa a vida dele. A oração tem poder, mas Deus não vai interferir na vontade daquela pessoa e na decisão daquela pessoa. Deus deu, na sua soberania, a ela o poder de escolher. Ponto. Você acha que você tem que entender todas as coisas. E esses dias eu falei o seguinte, mesmo quando você não entender, creia. Porque Deus quer que a gente aprenda isso daí. A confiar que Deus é bom, mesmo quando eu não entendo e não tenho as respostas dos porquês na minha vida. Porque olha só, a pessoa começa perguntando, mas você pode me dizer, por quê? Por quê? Por quê? Por que essas coisas acontecem? Por que uma criança morre? Por que houve tal acidente? Por que tal coisa aconteceu? Queridos, eu não tenho como ter todas as respostas, e eu tenho que entender que eu, como ser humano, não tenho e não terei todas as respostas. Porque eu não sou Deus. Tem gente que quer que o pastor explique para ela todos os porquês da vida. Não. Tem porquês que eu não vou entender nesta terra, mas independente de eu entender ou não os porquês, eu tenho que saber, Deus é bom. Deus é bom, está cuidando da minha vida. Mesmo que eu não enxergue. O justo, ele não vive pelo que ele entende. A fé é explicável num certo sentido. De que Jesus nasceu, morreu, são fatos históricos. Mas, a fé não depende de ter todas as explicações para crer. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Você está aqui comigo, meu amado? Estou tentando explicar da maneira mais simples possível. Eu sempre penso, quando eu vou pregar, o seguinte, tem alguém que está pela primeira vez na igreja e que se eu falar palavras teológicas, ele não vai entender nada. Então eu quero explicar para você que está aqui pela primeira vez, isso daí. Nem tudo na vida a gente vai entender os porquês. Nem tudo na vida. Ele era tão crente. Ele morreu num acidente. Por quê? Eu não sei por quê. O rapaz tinha 25 anos, amava a Deus, servia a Deus, estava na igreja, sua esposa crente, 2 crianças pequenas crentes, e ele morreu num acidente de trânsito. Por quê? Eu não sei o porquê. Para você. Deus, eu exijo. Se o Senhor é Deus e me ama, eu exijo. O Senhor tem obrigação de responder. Querido, Deus não tem obrigação. Ele é Deus. Hoje em dia, está cheio de gente na igreja que se acha, é como eu disse, acha que Deus é empregado deles. Deus, ó, está aqui a lista, tá? Não esquece de nenhum item não, que senão vou brigar com o Senhor, ó. Está aqui, ó. Eu quero um marido de olho azul, rico, simpático, que me dê flores todos os dias, que me fale que me ame 4 vezes por dia, que me dê o cartão de crédito dele liberado para eu ir no shopping o dia que eu quiser. Você não está querendo um marido. A gente quer exigir de Deus as coisas. Paulo está dizendo o seguinte, olha a resposta de Paulo. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Coloque-se no seu lugar. Quem que é você para discutir com Deus? Tem coisas que Deus não vai discutir com ninguém. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Daniel fala, remove reis, estabelece reis. Ponto. Eu não vou entender porque ele colocou tal rei lá naquele lugar. Às vezes eu não vou entender. É o que Paulo está dizendo, olha, ele diz assim, ó, Deus é o oleiro. Ele vai explicar aqui. Deus é o oleiro. A Bíblia usa a linguagem de oleiro, que faz o vaso. Está lá no barro, ele pega aquele pedaço de barro, ele coloca ali, vai moldando com a mão, a água caindo, vai moldando com a mão, ele faz os vasos, oleiro. Deus usa muito essa linguagem no Velho Testamento, e é a linguagem que Paulo usa aqui. Ele fala assim, olha só,
Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? O objeto vai perguntar, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Tem. Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus, ponto. Ele é oleiro. Se Ele quiser fazer um vaso para colocar lá no ponto mais importante da tua casa, você deve ter o ponto lá na tua casa, que da visita, né? Tem lá mesa na sala, lá com os enfeitinhos, aí você vai querer pôr o vaso mais bonito ali naquele lugar. Tem outros vasos que é mais feinho, aí você põe ele lá no outro canto. Teu dinheiro não deu para comprar aquele vasão, aí você tem outro vaso, está naquela outra mesinha lá no canto. O oleiro, ele faz diversos tipos de vaso. E ele está dizendo, Deus, ele tem o direito de fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Se Ele faz vasos que são para honra e outros são para desonra, esse é um problema de Deus. Eu não estou entendendo aqui que Deus faz gente para desonrá-lo, gente para honrá-lo. Mas que Deus faz vasos que alguns vão trazer a Ele honra e outros vão trazer a Ele desonra. Sim, Deus faz vasos. Alguns vasos vão trazer a Ele honra, outros vasos vão trazer a Ele desonra. Ou não é verdade? É verdade. A Bíblia fala isso daí, em Jeremias, em Isaías. Olha só, deixa eu só ler alguns versículos, eu não quero ficar cansativo, mas rapidamente vocês aí da tela. Isaías 29, 16. Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro, ele não sabe nada? Pode isto? Isaías 64:8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, daí Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. É isso, ele constrói, Ele faz o que Ele quer. Pode deixar aqui em Jeremias. Aqui, já eu leio. Olha só, Deus faz o que Ele quer. Se alguns vasos serão para honra e outros para desonra, Ele sabe. Mas, de qualquer forma, você tem a escolha se você vai honrá-lo ou se você não vai honrá-lo. É isso. Olha só, será que o oleiro não tem direito sobre a massa? É claro que ele tem direito, ele faz o vaso do jeito que ele quer. Para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? A resposta é sim. Que diremos se Deus? Ele não está dizendo que Deus faz isto, ele está dizendo se Deus. Paulo está dizendo o seguinte, se Deus quiser fazer o que Ele quiser fazer, Ele faz e ponto final. Se Deus até mesmo, eu vou dizer para você, olha só, eu vou dizer para você, se Deus quisesse mandar uma pessoa para o inferno, Ele faz porque Ele é Deus e ponto final. Acabou, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Isso que a gente precisa entender. Mas eu não concordo, é problema teu. É a formiguinha gritando para o universo, eu não concordo. Se bater um pingo mais forte, você morre. Caiu uma pedra de gelo, esmaga você. É isto. O que Paulo está dizendo é que eu não preciso entender todas as coisas, e eu nunca vou ter a mente de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Mas eu não preciso entender todas as coisas para crer que Deus é justo, para crer que Deus é bom, e para crer que Deus sabe o que Ele faz. Você entende isso, meu amado? Deus, além de ser bom, Deus é justo e Deus é sábio. Deus é sábio para fazer as coisas. Ele faz do jeito que Ele sabe. Eu não sei nada. Eu não conheço o teu coração, eu não sei as suas decisões, eu não sei o que você pretende do futuro, eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei se você ama a Deus de verdade, eu não sei se você largaria da tua namorada porque ela não quer servir a Deus e você ama mais a Deus do que ela, e você fala, não, eu não vou trocar a Deus por você. Eu não sei nada da tua vida. Tem gente que larga a namorada porque ela fala assim, olha, eu não vou ser crente. Ele fala, então tá bom, eu amo demais você, mas entre você e Jesus, bye bye, tchau. Até logo.
levante-se e desça até a casa do oleiro. Lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Olha só, Deus falou para Jeremias: vai até a casa do oleiro lá e enxerga, vê o que ele está fazendo, que eu vou falar com você. Jeremias foi lá, chegou lá, o oleiro estava lá trabalhando, e estava moldando o vaso, e o vaso se estragou na mão dele. E ele resolveu fazer um outro vaso, como lhe agradava. Deus usa isso para falar para Israel: vocês são um vaso nas minhas mãos, eu estou moldando você. Agora tem vaso que se estraga na mão dele, não porque ele quer, mas que o barro às vezes não é bom. Deus, ele quer todo mundo que seja salvo, mas você obedece a Deus sempre? Você faz o que Deus quer na tua vida? Não. Você tem as decisões suas, e às vezes você fala: eu vou fazer outra coisa. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Ponto. Sempre vai ter um remanescente lá, porque Deus prometeu que iria abençoar aquela nação. Deus disse que iria abençoar. Deus não muda aquilo que Ele fala. O que nós podemos falar, a conclusão de Paulo aqui? Os gentios não buscavam nada, não conheciam a Deus, mas quando foram apresentados a Jesus, eles creram. Mas Israel, que buscava se justificar pelas obras, tropeçaram na pedra de tropeço que é Cristo. Cristo é a pedra de tropeço para Israel, porque Israel acha que Cristo não é o Messias, que Jesus não é o Messias. Paulo falou: vocês tropeçaram na pedra de tropeço para cumprir uma palavra que Isaías estava dizendo: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de ofensa, e aquele que nele crê não será envergonhado. Vocês tropeçaram na pedra de tropeço. Esse é o problema. Queridos, só para algumas coisas importantes. Primeiro, nós não éramos povo, agora nós somos povo de Deus. Não se iluda com a maioria, porque como eu falei para você, nós dizemos que somos um país cristão, a igreja está crescendo, a igreja blá blá blá, é ótimo, amém, amém. Mas não pense que por ser evangélico você está salvo. Eu fico abismado com as opiniões de pessoas que quando se convertem. Querido, quem se converte quer obedecer a Deus e pronto, é isso. Eu me converti, eu ia indo para lá, Deus mudou a minha vida, eu comecei a vir para cá, ponto. Uma pessoa que crê em Deus não tem como ser a favor de matar bebês no ventre da mãe. Vocês viram como que é feito isso daí? Alguns, põe uns vídeos lá na internet. Você vê lá enfiando um instrumento lá e puxando a perninha, puxando o bracinho, puxando, quebrando a cabeça, que a cabeça não dá para sair inteira. Do bebê não dá para sair inteira, então espedaça a cabeça e tira por partes. Aí o cristão falou: eu sou a favor. Que nem tem na internet, eu vi umas pesquisas lá. Quem que assina para poupar a vida do papagaio de bico amarelo? Do papagaio de peito roxo? Todo mundo na rua, moçada, todo mundo assina um abaixo assinado para poupar a vida dos bebês de papagaio de bico amarelo. Tem outro aqui, para poupar os bebês, crianças, contra o aborto. Não, esse não. A pessoa está maluca. Quem que colocou criou a mente, essas coisas na mente das pessoas? Você luta para salvar uma ararinha azul, que devemos salvar. É óbvio, Deus ama os animais, e a gente deve amar os animais. Luta para salvar uma ararinha azul, mas não assina para salvar um bebê, que com 3 meses
tem mãozinha, tem dedinho, tem cérebro, tem coração batendo, respira. Tem emoções. Tem emoções. Mas eu tenho direito sobre o meu corpo. Por que em vez de se precaver, não foi responsável? Seja responsável. Num mundo que cada um faz o que quer, e que os namorados aí, numa festa, os meninos, as meninas, transam 10 vezes com gente que nem sabe quem é. Isso é natural realmente. Ficou grávida, arranca fora e acabou. Porque não tem responsabilidade nenhuma. Então, não pense, no meio de uma multidão, há um povo lá no meio que é o povo de Deus. Não são todos não, queridos, que Paulo está dizendo aqui. Agora, Deus ele é fiel, Ele sempre vai ter o seu povo no meio. Ainda que Israel inteiro se desviasse, Deus ainda vai conservar. Não todo Israel, mas dentro de Israel um remanescente que vai ser salvo. Sempre é assim. Deus sempre, em toda a história da humanidade, sempre vai ter alguém que vai amá-lo e servi-lo. Lá na época de Noé, todos lá estavam longe de Deus, e Deus falou: eu vou destruir a terra. Deus, porém, viu a Noé, e a Bíblia diz: Noé achou graça diante de Deus. Sempre vai ter alguém que ama a Deus. Que você seja este alguém que ama a Deus, no meio da multidão, meu amado. Se todos quiserem fazer o que lhes dá na cabeça, que você seja parte do remanescente, que você seja daqueles que falam: eu amo a Jesus com todo o meu coração, é nisso que eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia. Que você seja uma dessas pessoas, meu amado. Não se curve a um sistema corrupto, não se curve ao pecado, não se curve porque a maioria está dizendo. Não importa a maioria, importa o que Deus diz, meu amado. E mesmo que você não tenha as respostas na tua vida, que você não saiba dos porquês, porque tem coisas que Deus não vai revelar, são mistérios. Deus vai falar, Paulo vai falar no capítulo 11 isto. Eu não entendo, mas eu creio que Deus é bom, eu creio que Deus é sábio, eu creio que Deus tem todo o poder, e eu me curvo diante dele, porque reinos passam, tronos são derrubados, as múmias estão aí para falar dos faraós que estão embalsamados lá, uma caveira embalsamada, poderoso, mandava matar, mandava soltar, está lá numa tumba cheia de poeira, mas o trono de Deus ainda continua reinando, e o mesmo Deus que encheu o coração de crentes há 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que enche o meu coração hoje de manhã, aqui na Igreja Bíblica da Paz, e enche a tua vida, enche o coração daquele que o busca de verdade, meu amado, porque Ele está vivo, Ele está vivo.